Agora sim, oficialmente, boa noite, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui. Boa noite. Um pouquinho diferente do normal, né? Que a gente sempre está de segunda-feira. Ou essa vez foi de sexta, que eu tive que repor essa aula com vocês. Segunda-feira eu fiz um exame, não passei tão bem. E a gente está repondo hoje. Bom, vou compartilhar minha tela com vocês para a gente ir para os slides da nossa aula. Mandei já os slides lá no grupo e também coloquei aqui no material online para vocês, tá bom? Só um segundinho que eu vou compartilhar minha tela com vocês. Saiu do primeiro slide. Vou subir lá no começo. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Tá, vamos lá. Hoje até tem a som, gente, foi diferente. Então vamos lá. Então a gente vai ver hoje um pouquinho sobre gametogênese e espermatogênese, tá bom? Que é o comecinho lá da embriologia. Então, o que seriam esses conceitos, só para ficar bem claro para a gente? Então, a gente chama de embriologia a ciência responsável pelo estudo da origem e do desenvolvimento de um ser humano. O início desse processo ocorre quando um ovócito é fertilizado por um espermatozoide, gerando então um zigoto. À medida que o zigoto vai se desenvolvendo, forma-se então um embrião e posteriormente um feto. Esse é o conceito de gametogênese. É importante a gente lembrar alguns conceitos. Então, a gente vai chamar de período embrionário o período que vai da fertilização até a 8ª semana de gestação, enquanto o período fetal se inicia na 9ª semana e só termina no nascimento. Vocês vão perceber que muitas vezes, quando a gente vai falar sobre, por exemplo, sobre o tipo de aborto, foi um aborto do feto ou foi um aborto do embrião, a gente já sabe se foi antes lá da 9ª semana ou a partir da 9ª semana, tá bom? Se é antes, a gente considera como embrião. Após, a gente considera como feto. Aqui também tem uma disputa muito filosófica, tem uma disputa também muito teológica. Então, segundo algumas religiões, o espírito só chega depois de uma certa data. Para outras religiões, a partir do momento que existe a fecundação, o espermatozoide encontra o óvulo, já se dá início à vida. Então, aí a gente tem uma disputa, uma briga também nesse sentido. Mas, biologicamente, né, que é o que interessa para nós, o nome é esses dois. Período embrionário vai até a 8ª semana de gestação e o período fetal é após. Já o período pré-natal, que é o que a gente vai trabalhar lá na enfermagem, que a gente vai acompanhar, é a fase que ocorrem todas as transformações. Então, o pré-natal é desde a fertilização até o nascimento. Engloba tanto o período embrionário quanto o período fetal. O pré-natal, gente, é um dos momentos mais importantes do cuidado do cuidado materno, né? A gente vai ver mais para frente algumas questões sobre isso, mas a gente sabe hoje a importância, a diferença que um bom pré-natal faz na vida da mulher e da criança, na consequência, né? Sendo assim, a gente vai entender que para ter esses gametas, né, que são essas células, que são células que a gente fala que são células haploides, ó, que são células não idênticas, que são essas aqui de baixo, a gente vai ter passado por um processo, ó, que é o de meiose.
Então, o processo responsável pela redução do número de cromossomos nos gametas é a meiose. Como visto anteriormente, a meiose é um processo que consiste em duas divisões nucleares. Então, eu tinha lá um núcleo completinho, bonitinho. Ele se duplicou, ele fez uma divisão, ele criou duas células filhas igual, e aí ele vai e acontece uma segunda divisão, tendo 4 células, ó. Ele gerou 4, cada uma diferente da outra, elas não são idênticas, tá bom? Elas têm que ter uma redução, na verdade, para 23 cromossomos. A gente vai ver lá no final da aula que pode haver alguns erros e dar algumas diferenças, mas basicamente, teoricamente, né, deveriam se criar essas células com 23 cromossomos. E aí que a gente vai entender, né? A gente entende que, embora o sexo cromossômico já tenha sido definido no momento da fertilização, as gônadas são indiferenciadas, ou seja, elas são idênticas nos dois sexos. Até por volta da 7ª semana, quando o cromossomo Y, caso ele esteja presente, começa a expressar, é que induzirá a formação dos testículos e dos seus ductos graças à produção de testosterona. Como nos embriões do sexo feminino esse gene está ausente, ocorrerá a regressão dos ductos e o início da formação das estruturas femininas. Então, quando a gente olha lá, não dá para fazer a sexagem até mais ou menos, né? A gente fala hoje que seria por volta da 7ª semana, tá? É certeza? É válido isso? Não. É por volta de. Às vezes pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, tá bom? Elas são idênticas, então a gente não consegue diferenciar ela, tá bom? O que a gente vai ter a partir disso? Uma diferenciação. O que ficou branco no slide? Aqui. Pronto. O que vai ser as gônadas ou gônadas, né? Os órgãos. O que é isso, né, em biologia? São os órgãos onde os organismos multicelulares, que no caso são nós, produzem as células sexuais, os gametas, então são necessárias para a reprodução. As gônadas femininas estão localizadas nos ovários, enquanto as masculinas localizam-se nos testículos. Então, os meninos têm as gônadas deles lá nos testículos e as meninas têm lá no ovário. Sendo assim, ó, esse aqui é o cromossomo lá, o 23º cromossomo lá, feminino ou o masculino. Então, o X e o Y. Quem determina o sexo é o pai. A mãe produz todos os óvulos, eles são X. Todos os óvulos são X. Quem vai mandar X ou Y é o pai. Então, aquela história que na sociedade se culpava a mulher por ter só filhas mulheres ou por só ter filhos homens ou alguma coisa assim, é totalmente falso. Por que é falso? Porque a gente sabe que hoje, caiu já por terra, né? A gente sabe que hoje são os homens que mandam, que vão determinar o sexo do filho. Então, vai ser o homem que vai determinar o sexo do filho, não a mulher. Existe uma teoria que a pessoa fala assim: olha, se a vagina tiver mais ácida ou mais básica, altera, influencia no sexo do bebê. Isso é verdade? Isso é mentira? Isso acontece realmente. Tem alguns estudos que falam que ajudam, que vai propiciar os espermatozoides que carregam o X morre antes em alguns tipos de meio. Existe isso? Existe. Mas basicamente quem vai determinar é o homem. Isso é uma probabilidade. Você vai aumentar a probabilidade, mas não é nada de certeza. Então, o que vai ser a ovogênese, né? A gente entendeu o que é gametogênese, agora a gente entendeu o que é ovogênese.
Ovogênese é o processo que diz respeito de formação dos gametas femininos no ovário e começa durante o período de desenvolvimento fetal inicial. Então, nós mulheres, as mulheres começam lá quando a gente é um feto ainda, a gente já tem essas células. Essas células já existem, tá bom? Na verdade, elas já nascem com elas e elas só vão se diferenciar ao longo da nossa vida. A maioria dessas células se degenera antes mesmo do nascimento, mas as que restam se diferenciam em ovócitos primários, tanto as ovogônias quanto os ovócitos primários são células diploides, ou seja, eles têm 46 cromossomos. A gente vai perceber eles aqui, porque, ó, a gente tem uma célula primordial, que ela vai ser completa, com 46 cromossomos. E esse aqui é o ovócito primário. Ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar lá permitindo, ele vai estar lá paradinho. Aí, quando a gente entra no período de ovulação, onde a mulher vai estar propensa a engravidar, ela vai liberar o seu ovócito, ó. E aí ela vai ter a liberação do ovócito e aí sim vai ter a entrada do espermatozoide e aí vai acontecer a fecundação. Tá bom, Samara? Mas espera aí. E se a mulher te liberar esse ovócito aqui e ela não tiver o espermatozoide não chegou, a mulher não teve relação sexual, não chegou o ovócito, o que, que vai acontecer? A mulher simplesmente não vai engravidar. O corpo dela vai entender que esse momento não chegou para ela, que essa realização não chegou, que não teve, o útero se preparou para receber, ele não recebeu e ele vai se descamar inteiro. E aí a gente tem a menstruação, que é a limpeza do útero, para a gente começar todo um processo novamente. Que vai ser o processo da gente poder ovular novamente, a gente entrar no nosso período fértil, esperando o bebê. O corpo da mulher, ele se prepara mensalmente para receber um bebê. Diferente do corpo do homem, que ele pode fecundar uma mulher o tempo todo, porque ele sempre está produzindo espermatozoides, o corpo da mulher não. O corpo da mulher, ele já nasce com uma quantidade de ovócitos certos. A gente já nasce com uma quantidade de óvulos delimitados. Tanto que muitas mulheres às vezes falam assim: ah, eu não quero engravidar, eu não tenho vontade, não é do meu desejo. E essa mulher vai prolongando esse desejo ao longo da vida. Deixa eu até voltar aqui na câmera com vocês, espera aí. Tá carregando. Às vezes a mulher vai prolongando esse desejo de engravidar, de ter o primeiro filho. Ah, eu não quero engravidar agora, eu vou engravidar depois, deixa isso para depois. Só que as mulheres, elas nascem com uma quantidade de óvulos específica. E às vezes com essa demora que a gente deixa para engravidar depois, depois eu engravido, eu vou prolongar essa vontade, esse desejo vai ficar mais para frente. Nesse meio de caminho, o que pode acontecer? A mulher pode se tornar infértil, ela pode ter gastado todos esses óvulos dela, principalmente uma mulher que começa a menstruar muito nova. Então, a mulher começou a menstruar lá com 9 anos, ela já começou a ter todo mês a liberar óvulos. Então, ela foi gastando esses óvulos ao longo da vida. Então, por isso que algumas mulheres, quando desejam engravidar e tomam consciência da sua idade, olham esses fatores, elas procuram alguns médicos e fazem alguns exames específicos e descobrem, por exemplo, que ela tem uma quantidade já limitada de óvulos. E aí o que ela faz? Ela toma algumas injeções para induzir essa produção de óvulos e aí coleta-se esses óvulos para poder depois fazer uma fertilização in vitro, para ter um outro processo de fertilização. Por quê? Porque a gente entende que muitas vezes a gente tem medo de perder esse óvulo. O que a gente vê muito hoje é
As mulheres, antigamente, elas tinham a gravidez como prioridade. Hoje, a gravidez se tornou algo mais tardio, tanto pelos métodos contraceptivos, que se tornaram muito mais eficazes e a gente aprendeu a usar de forma melhor e forma mais consciente, como também pelo fato de hoje a mulher ter uma dedicação muito maior à carreira, à independência, até questões ligadas ao feminismo. Então, hoje, a a gravidez, a maternidade ficou algo que ficou em segundo plano na vida da mulher. Nesse momento que ficou em segundo plano, muitas mulheres às vezes não se atentam nesse momento, que também se elas querem engravidar, elas têm que ter esse acompanhamento. Então, se você tem desejo de engravidar e você está prolongando isso, você tem que conversar muito bem com o seu ginecologista para você ter um acompanhamento disso. A mulher tem que acompanhar. O homem também, é claro. Os espermatozoides do homem vão envelhecer, como o óvulo da mulher também envelhece, sim. Mas o processo é um pouco diferente. O homem continua produzindo. Produz em menor escala, espermatozoides mais fracos, mais devagar, mas ele ainda produz, diferente da mulher. Então, muitas vezes a gente consegue ver homens com uma idade mais avançada ainda tendo filhos e as mulheres param muito antes. Então, é exatamente por essas questões. E o que acontece também com as mulheres quando as mulheres deixam para ter o primeiro filho, uma idade mais avançada, a gente sofre com alguns problemas genéticos que podem acontecer. Então, por esse óvulo ser muito mais velho, a gente tem um problema, muitas vezes aparece com mais frequência, questões relacionadas à síndrome de Down. Então, a gente tem também outras questões que norteiam essa gravidez tardia. Não é somente uma escolha, né? Tem outras questões. Na próxima aula eu vou abordar com vocês também um pouquinho sobre o aborto, né? Sobre essas questões do aborto, tanto o aborto fetal quanto o aborto embrionário, como que ele funciona, quais são os direitos e que a enfermagem pode trabalhar nesse sentido, tá bom? Vou voltar lá nos slides com vocês. Até que tudo certo, alguma dúvida, podem ir mandando no chat que eu vou respondendo. Bom, sendo assim, então, se a mulher não engravidou, ela vai ter menstruação normal. O que acontece com os anticoncepcionais ou com alguns DIUs, por exemplo, aquele DIU que é o DIU hormonal, o famoso Mirena, né? Eles impedem a maturação do folículo ovariano através da injeção de hormônios sintéticos. Como consequência, não ocorre a ovulação. Minto, o Mirena deixa de ter ovulação sim, falei errado. A pílula mesmo. Uma vez que todos os ovócitos se mantêm parados em prófase da meiose. Então, o que acontece? Ele não deixa ter a ovulação. Se a mulher não ovulou, se ela não liberou o óvulo, ela não vai ter como engravidar. Então, todo aquele espermatozoide que entrou dentro do útero da mulher, ele vai entrar, então o espermatozoidezinho ele vai estar lá, ele vai entrar e ele vai encontrar um campo vazio, não vai ter óvulo. Se ele não tem óvulo, ele morre. Pronto, acabou. O que engravida é o espermatozoide entrar e encontrar o óvulo. Se ele não encontrar o óvulo, não tem gravidez. Então, por isso que muitas mulheres, às vezes, se desesperam. Meu Deus, eu vou engravidar? Se você não está no período fértil, se você não teve um óvulo liberado, você não engravida. Ah, então quer dizer que a tabelinha funciona? Não. Tabelinha é um dos métodos mais ineficazes que existe. Ele é altamente ineficaz. Ele além de ser um método muito arcaico, a gente sabe hoje que a gente tem uma desregulação hormonal muito grande, muitas vezes a gente vai ovular fora de época, principalmente as mulheres que usam anticoncepcional durante muito tempo, e deixa eu voltar aqui com vocês. Principalmente as mulheres que usam anticoncepcionais durante muito tempo, elas costumam o quê? Elas costumam, diferente das mulheres que não usam, tá? A mulher que usa o anticoncepcional há muito tempo, ela já não sente mais como que é a ovulação dela. Ela não passa, ela não sente mais.
essas mudanças naturais no corpo dela. Quando a mulher, ela não toma anticoncepcional, tá bom? Ela não toma. Ela sente, então ela é mais natural. Então ela sente quando ela está ovulando, ela sente quando ela vai estar prestes a menstruar realmente. Ela tem esse sentimento. Ela consegue perceber essas mudanças do corpo. Por quê? Porque o corpo está muito limpo desses hormônios sintéticos. Quando a mulher toma o anticoncepcional durante muito tempo, isso é muito natural hoje em dia. Hoje em dia a gente percebe que a maioria das mulheres tomam anticoncepcionais durante a vida inteira. Elas não conseguem perceber isso. Então, se elas vão lá e aí tentam usar o método, por exemplo, da tabelinha, ele é altamente falho também por isso. Porque você ficou durante muito tempo usando um hormônio sintético, você tirou, seu corpo vai ficar desregulado e ainda você não se conhece o suficiente para saber o que está acontecendo. Outra coisa importante quando a gente fala desse momento da mulher tomar pílula e tudo mais, é que hoje a gente percebe e a gente entende que os métodos contraceptivos, eles evoluíram demais. Antes a gente entendia que a popularização da pílula era algo muito natural. Então, as meninas tomavam a pílula o tempo todo, o famoso ciclo 21, né, que foi um dos anticoncepcionais mais vendidos, ou para quem achava que tinha um pouco mais de espinha, tomava um famoso que era outro Yasmin, e eram marcas famosas, um de muito barato, o outro um pouco mais caro, e era algo muito comum para as pessoas tomarem. Hoje a gente sabe que tem modelos muito mais modernos de métodos contraceptivos. Hoje a mulher tem a opção, por exemplo, de optar por não ter a menstruação, como um DIU igual ao Mirena, que em 90% dos casos ele corta a menstruação. Então, a gente tem um DIU hormonal, que é o Mirena, a gente tem um DIU de cobre, que ele, diferente do DIU Mirena, ele aumenta o fluxo. A gente tem implante subcutâneo, tem adesivos, tem N possibilidades. O importante é a gente entender como cada um vai agir. A pílula não vai deixar ovular. Outros não vão deixar o quê? A implantação do óvulo. Ele até deixa até a ovulação, pode ovular, pode fecundar, mas ele não deixa implantar. Então, aí entra também uma disputa ética. Tem gente que não aceita o DIU por causa disso. Fala, não, se ele não deixou só implantar e deixou ele fecundar, é praticamente um aborto, é um abuso. Então, também tem uma disputa aí de algumas pessoas ficarem nesses tabus. Isso vai muito da escolha de cada paciente junto com o seu ginecologista. Então, é mais uma questão ética do médico com o paciente. É uma escolha muito pessoal. Por isso que na escolha de um método desse, a conversa tem que ser muito franca, muito sincera. A religião, as crenças pessoais do paciente, elas têm que ser levadas em conta, sim. O paciente, ele é o protagonista dessa história. Os desejos dele, o que ele acredita tem que ser levado em conta. Se a gente tem, por exemplo, religiões que não permitem nenhum uso de método contraceptivo, por exemplo, então não entra nada disso. Eles esperam realmente que aconteçam os filhos naturalmente. Normalmente, quem não usa nenhum método contraceptivo por questões religiosas, acaba fazendo o método da tabelinha quando não quer que venham todos os filhos que eles entendem que são mandados por Deus, né? Então, acabam fazendo esse método para tentar conter um pouco. Mas a gente entende hoje que a imensidão de métodos contraceptivos que a gente tem se tornou algo muito mais simples de trabalhar. Hoje, quando a gente fala isso, vem à tona alguns sentimentos e algumas falas, como, por exemplo, que só engravida quem quer. Não. Todos os métodos contraceptivos, eles têm risco de terem falhas. Eu tinha uma professora que ela falava assim, que o único método contraceptivo 100% seguro é a castidade. Tirando esse, não existe, gente. Não tem um método contraceptivo que é 100% seguro. Então, não existe essa fala que hoje engravida, ainda engravida quem quer. Não é isso.
existem falhas em métodos contraceptivos. Então, a camisinha estoura, o DIU pode ter uma falha, o anticoncepcional pode falhar, existem N fatores. O anticoncepcional via oral, ele tem mais fatores de risco de não ser um medicamento 100% seguro, porque, por exemplo, a pessoa pode vomitar, tem questões ligadas à diarreia, outros medicamentos que cortam esse efeito. Então, a gente conhece muitos filhos aí que são filhos de dor de garganta, né? Filhos de infecção de urina, que a pessoa tomou algum tipo de antibiótico que agiu e cortou o efeito. Então, a gente sabe que existe tudo isso. Mas ainda assim, existe a mistificação que hoje só engravida quem quer. E não é bem assim. A gente tem que ter esse consenso, entender que nada é bem assim. E também, gente, a gente também às vezes fala e esquece dos casos de abuso sexual. Às vezes a mulher não tem um método, não usa método contraceptivo porque ela não tem uma vida sexual ativa e ela pode sofrer um abuso. Então, tem também essa questão que a gente tem que levar em conta e a gente também não pode sair julgando. Então, são questões muito delicadas para a gente tratar, tá bom? Vou voltar a compartilhar o slide com vocês. Quando aquele ovócito ele é liberado durante a ovulação, ele está envolto por uma camada mucoide, conhecida como zona pelúcida, que é essa zona aqui, ó. Essa zonazinha aqui, ó, que é essa zonazinha rosinha aqui, ó, que fica em contato direto com a membrana do ovócito. Acima da zona pelúcida, existe uma camada de células foliculares chamada de corona radiata. O que a gente fala que essa zona pelúcida, que ela é formada por glicoproteínas, a gente viu isso lá no comecinho, lembram? Que vai permitir a adesão das células foliculares, enquanto a zona pelúcida é responsável pela nutrição do ovócito. A corona radiata é responsável pela proteção da célula contra choques mecânicos. Então, olha aqui, o ovócito, ele está aqui dentro protegidinho. Então, você imagina aqui, ó, eu tenho algo que nutre e protege ele. É como se ele estivesse perfeitamente protegido para sair do ovário da mulher até ele ser fecundado. É algo assim de perfeição divina, sabe? Peraí que a Leandra fez uma pergunta, eu só vi agora. Leandra, desculpa. Os espermatozoides... Espera que alguém chamou aqui no... Pronto, autorizei então. Deixa eu ler a pergunta da Leandra. Boa noite, Samara. Os espermatozoides são células que também se reproduzem a cada um tempo? Exemplo. Os espermatozoides, eles são produzidos e eles morrem. Eu vou mostrar para vocês como tempo eles ficam vivos, tudo bonitinho. Você vai ver que legal que é, Leandra. Ele é bem interessante, você vai gostar. Peraí que eu já vou chegar lá nele. Vou mostrar como que é o corpinho dele para você ver. Não é igual às hemácias, ele é uma produção diferente. E aí a gente vai entrar... Então, esse aqui é o ovócito, tá bom? A gente viu como que é o ovócito preparado. Então, a gente vai para o espermatogênese, que é o espermatozoide, tá? Enquanto a ovogênese inicia-se durante o desenvolvimento embrionário, a formação dos gametas masculinos será iniciada só na puberdade. Então, durante o período embrionário, as células germinativas primordiais se diferenciam em espermatogônias, células diploides, ou seja, vai ser igual da mulher, eu vou ter células lá perfeitas de 46, que elas ficam lá esperando até a puberdade, quando através do estímulo da testosterona se diferenciam em espermatozoides, em espermatócitos primários. Dificuldade. Olha lá, gente. A gente tem aqui uma imagem que eu trouxe para vocês, a gente tem esse canal que chama canal deferente. É por esse canal que tem que descer os testículos, ó. Aqui é uma anatomia normal e aqui quando a gente tem a criptorquia,
que dia? O que é isso? É quando esse testículo não desce. Quando esses testículos não migram para a bolsa escrotal, ele não vem aqui para baixo antes do nascimento. Então, essa posição extracorpórea dos testículos é essencial para a ocorrência da espermatogênese na puberdade. Gente, o que a gente precisa para os testículos acontecer? Eu preciso ter uma temperatura diferente, ele é todo um processo um pouco diferente. Por isso que os espermatozoides, como a Leda perguntou, vou explicar isso para vocês, eles são diferenciados, ó. Eles ficam fora do corpo. Por quê? Porque eles estão na bolsa escrotal, eles não ficam dentro do corpo humano, onde a temperatura mantida é em torno de 36 graus. Eles ficam em outra temperatura, eles têm um outro processo de formação. Então, o que eles acontecem? Eles vão estar lá guardadinhos, tá? Eu vou ter o meu espermatócito primário e só quando eu entro na puberdade eu vou ter a formação dos meus espermatozoides. Então, eu não tenho formação de espermatozoides antes da minha puberdade. Então, até a puberdade, o que eu vou ter? Eu vou ter lá os gametinhas que estariam lá para se formar. Porque eu tenho todas as células lá paradinhas. Elas só não vão ter espermatozoides ainda. Então, quando ela vai lá criar os primeiros espermatozoides, é que esse adolescente chegou na puberdade. Normalmente, a produção dos primeiros espermatozoides vem junto com a primeira ereção real. Por que a primeira ereção real? Porque o menino, quando tem vontade de ir ao banheiro, ele já tem as primeiras ereções. Então, mas não é essa que a gente está falando. É a ereção sexual realmente. Então, ele vai ter esse movimento lá na puberdade dele. E aí, esse menino que teve esse movimento lá na puberdade, é que alguém me pediu para entrar. Pronto. Esse menino que está lá na puberdade, ele vai produzir os seus primeiros espermatozoides. O interessante de olhar aqui para eles, para esses espermatozoides nesse momento, é que olha aqui que interessante, que bonitinho que eles são, né? Eles são espermatozoides bem pequenininhos ainda e eles vão se formar. Quando o espermatozoide, ele não sai pronto, perfeito. Eu vou mostrar isso para vocês. A gente vai ter primeiro as espermatídeos, que são células esféricas e precisam sofrer um novo processo de diferenciação para se tornarem espermatozoides maduros. Durante a espermiogênese, as espermatídeos sofrem uma metamorfose que envolve a condensação do núcleo, a redução drástica do volume citoplasmático e a formação de duas estruturas essenciais, que é o acrossoma e o flagelo. Essas estruturas a gente viu lá em biologia celular, lembram delas? Que, ó, olha aqui. A gente tem ele assim no começo, que ele parece um ovócito, e ele vai se diferenciar, e ele vai criar, ó, a porção caudal dele, e ele vai ter a porção que a gente vai falar que é a porção média, né? E a cabeça do cromossomo, que a gente vai falar que é o acrossomo, que é essa parte onde carrega o material genético. Esse DNA, esse espermatozoide, agora ele está pronto. Então, quando ele está pronto, ele vai ser liberado na ejaculação. Então, a gente fala que essas primeiras ejaculações dos meninos, elas já têm espermatozoides vivos. Por isso que a gente escuta muitos casos de meninos que engravidam meninas com 13, 12 anos, porque já têm espermatozoides vivos e eles são capazes, sim, de se reproduzir. Olha aqui o espermatozoide. Ele é bem completo. E a gente pensa que isso aqui carrega metade do material genético, tá bom? O homem, ele libera muitos espermatozoides, muitos cada vez. Por quê? Porque um ajuda o outro. A gente depois, na próxima aula, eu vou mostrar um videozinho onde é um movimento que um meio que carrega o outro. Então, a gente vai ter
a cabeça, o acrossoma, que é essa parte que vai fazer um movimento. Na próxima aula eu vou mostrar o vídeo, que ele faz um movimento assim, de perfuração mesmo, como se fosse uma furadeira para entrar dentro do óvulo. É super interessante. E ele vai ter a cauda, a peça terminal, a peça principal da cauda, o colo e o núcleo coberto aqui pelo acrossoma. Ó. O cromossomo, o espermatozoide, ele é bem importante. A vasectomia, gente, e ela é uma cirurgia altamente mistificada, é uma cirurgia na qual corta-se o canal deferente, responsável pela condução dos espermatozoides do testículo até a próstata. Essa interrupção impede que os espermatozoides sejam lançados no canal vaginal. Vou voltar aqui com vocês rapidinho. A vasectomia, gente, é uma cirurgia que ela é muito simples para o homem. É uma cirurgia de rápida duração, é uma cirurgia que ela não retira nada do homem, ela só faz um corte. Ela tira a ligação, né, do testículo lá com a próstata, vai fazer um cortezinho dessa ligação, dessa pequena ligação, desse ducto deferente. É só isso. A recuperação é super rápida do homem, é muito menos invasivo do que qualquer laqueadura que uma mulher possa ser feita. E a gente percebe o quê? Que é uma das cirurgias que é pouco realizada. Os homens têm muito preconceito na realização dela. Hoje a gente ainda tem alguns... A gente tem alguns mitos em torno da vasectomia, né? Que o homem vai deixar de ser homem, algumas questões relacionadas bem ao machismo, ou que o homem vai perder a sua função sexual, a sua vitalidade, se fizer a cirurgia da vasectomia. E vocês podem perceber muito isso quando você conversa com alguns homens mais antigos, que eles preferiam que a mulher fizesse uma laqueadura, que era uma cirurgia muito mais invasiva do que eles se cometerem uma cirurgia muito mais simples, né? A gente hoje, no planejamento familiar, na saúde da família, a gente ainda enfrenta algumas dificuldades quando a gente fala de fazer laqueadura nas mulheres. Algumas mulheres, elas pedem para se fazer laqueadura e elas ainda sofrem algumas dificuldades. Por quê? Porque por alguns médicos ainda pedirem autorização do marido ou falar que tem que ter uma determinada idade ou uma quantidade de filhos, porque é uma cirurgia que vai deixar a mulher estéril. Então, por deixar a pessoa estéril, tem todo um protocolo a ser seguido. A vasectomia ela é muito mais simples do que a laqueadura. Eu não sei se alguma de vocês já fez a laqueadura, mas muitas mulheres relatam que após a laqueadura, elas sofreram muitas questões como aumento do fluxo menstrual, cólicas gigantescas, mudança da menstruação em si, começou a ter muitos coágulos. Então, a mulher sofre muito com a laqueadura, diferente da vasectomia, que é um procedimento muito simples, muito rápido e seguro para o homem. Depois que ele faz a vasectomia, ele faz alguns outros exames que chama espermograma, que o homem vai no laboratório, então ele vai ter que ter uma ereção, ele vai ter que liberar esse material dentro do laboratório para fazer essa coleta e ver se ele, dentro do material biológico que ele está liberando ali, se tem espermatozoide também. Então, dentro do gozo dele, né, sendo bem popular, se tem, dentro da ejaculação dele, do gozo dele, se tem espermatozoide. Se tem espermatozoide ali,
a gente tem que ver que tem algum problema ainda. Ainda eles falam que a vasectomia tem que esperar para ter confirmação de 60 dias, mas basicamente ela funciona muito bem e a gente escuta as pessoas falando assim, quem faz, que ela é uma cirurgia muito simples, muito segura e muito rápida, né? Muito prática para quem faz. A gente vai ver agora algumas alterações cromossômicas. O que acontece com essas alterações? Então, a gente fala o quê? Que durante esse processo de gametização, de formação desses gametas, tanto do feminino quanto do masculino, acontece algumas alterações. Então, a gente deveria ter lá no final todo mundo sair com 23 cromossomos. E às vezes a gente entende que pode ser raros, mas a gente tem células que saem triploides, tetaploides. A gente tem algumas alterações genéticas, né? A gente sabe que essas alterações a gente não gostaria que tivesse, mas a gente tem. A gente fala que tem 2 tipos de alterações, as balanceadas e as não balanceadas. As balanceadas são aquelas que a gente, quando não há perca da informação genética total, por isso não apresentam efeitos fenótipos. Fenótipos é o que a gente vê no externo, tá bom? Os problemas ocorrem, na verdade, nas gerações futuras. Então, por exemplo, quando a gente tem uma alteração balanceada, essa pessoa que recebeu, com ela não vai acontecer nada, mas isso vai afetar as próximas gerações. A não balanceada é quando tem nela já o problema. Então, ela já vai ter a diferença. O fenótipo dela já vai ser alterado. Genótipo é quando a gente fala lá dos genes. Fenótipo é o externo, é o que a gente aparenta, tá bom? Então, meu fenótipo é a minha expressão genética, tá bom? Então, vai mostrar o nosso fenótipo. E aí eu trouxe para vocês algumas síndromes que a gente tem algumas alterações numéricas ou alterações estruturais. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu separei 4 para vocês, mas eu vou falar basicamente de 2 hoje, que é a síndrome de Down e a síndrome de Turner. Não sei se vocês já ouviram falar da de Turner. A de síndrome de Down é a mais comum que a gente conhece, né? Então, eu vou estar compartilhando as duas com vocês. Só um segundo. Então, a síndrome de Down é uma síndrome de alteração numérica, né? A gente vai ter uma trissomia do cromossomo 21, o cromossomo 21 ficou com mais um. A gente tem nela uma alteração estrutural e a gente vai falar que nela vai aparecer uma anomalia crâniofacial, cardiopatia, hipotonia. Olha aqui. Esse é o fenótipo da síndrome de Down. Então, o que a gente traz? Quais são as características? Pescoço da criança com síndrome de Down, ele vai ser mais curto e grosso, com tecido cutâneo flácido e abundante. Então, a gente vai ter um achatamento dessa região occipital aqui na frente. O palato vai ser sempre mais pequenininho e arcado. Língua grande e sulacada, aquela língua mais arqueada para o lado, sabe? Normalmente apresentam anomalias, gente, isso é difícil, dentárias, maloclusão e mordida cruzada posterior. A mãozinha, mão curtas e largas, encurtamento da falange média e do quinto dedo. O dedinho ele é bem pequenininho realmente. O sulco palmar ele é bem marcado. As orelhas são muito pequenas. O ducto auditivo ele é bem pequenininho também. O pé ele tem de ser muito pequeno, ele é grosso, então os dedinhos eles são mais espaçados, muitos deles têm o pé chato, aquela pisada diferente, outros apresentam manchas também, chamam de manchas de Bushfield, que é uma mancha na íris do olho. Então esse é o fenótipo que a gente vê
que a gente enxerga no externo, né? Da síndrome de Down. A síndrome de Down, e é isso que é muito importante também a gente avaliar quando a gente olha, eles têm a musculatura muito fragilizada. Então, a musculatura das crianças com síndrome de Down, dos adultos, consequentemente, ela é mais frágil. Como assim que ela é mais frágil? Eu dou aula também na pedagogia. E na pedagogia, um dos instrumentos que a gente ensina na educação infantil é o ato de ensinar a cambalhota para as crianças. Uma criança com síndrome de Down, ela não pode fazer um movimento de cambalhota. Por quê? Porque ela tem essa região aqui muito frágil, muito flácida. Então, talvez um movimento de cambalhota, que é um movimento muito comum para nós, ele pode deslocar, machucar. Então, essa criança ela vai ter que ter um olhar diferente para ela. Então, é uma síndrome cromossômica, é uma mudança no cromossomo, realmente. Muitas pessoas falam que é o terceiro cromossomo, o cromossomo do amor. O fenótipo deles realmente é muito parecido. Vocês podem perceber que algumas síndromes deixam as pessoas daquela síndrome com a aparência muito parecida, que é o fenótipo, porque elas têm esse genótipo, o gênese dela é muito parecido. Consequentemente, as pessoas acreditam que o psicológico dessas pessoas são todas iguais. Então, eu trabalhei na PAI, aqui da minha cidade, e escutava muito assim: todas as crianças com síndrome de Down são boazinhas. Todas as crianças com síndrome de Down são muito carinhosas. As pessoas tinham o costume de falar assim: eu quero ir na PAI porque eu quero trabalhar com os Downzinhos. E não era do modo pejorativo que as pessoas falavam isso. Porque é passado realmente para as pessoas que a síndrome de Down é a das síndromes mais brandas que a gente tem. E realmente vai depender de indivíduo para de indivíduo, o acometimento de cada um. Alguns indivíduos vai ter, sim, um acometimento muito maior. Vocês vão perceber que alguns vão ter a fala muito reduzida, alguns não vão conseguir aprender a ler e escrever, já outros aprendem a ler e escrever, conseguem ter um trabalho, conseguem, inclusive, ter uma vida afetiva, diferente de outros. Tem crianças lá com síndrome de Down que também tem, por exemplo, associado ao autismo. Então, mesmo tendo uma síndrome, eles são seres únicos. O que a gente está discutindo hoje, vendo, é a questão genética deles realmente. Mas, de modo geral, a gente tem que entender que eles são seres únicos. A gente vai olhar para eles, o rostinho, as características são muito parecidas realmente. E a gente, às vezes, até fica com esse olhar muito maternal, por eles terem um olhar mais doce, angelical, infantil, mesmo quando adultos, né? E eles trazem muitas cardiopatias. Então, é muito comum você ver portadores da síndrome de Down que já fizeram cirurgias cardíacas ou que têm algum problema cardiológico grave. É muito comum. É normal para a gente, né? A gente já acostumou com isso, porque faz parte da musculatura dele ser frágil. Coração, músculo é mais frágil também. Então, a gente acaba olhando para eles com esse olhar diferenciado. A gente vai dar o horário para terminar a aula. Na próxima aula eu vou falar da síndrome de Turner com vocês, explicar um pouco mais. Eu agradeço vocês por mais uma aula, por terem vindo nessa sexta-feira, de todo o meu coração, realmente. Muito obrigada. Se ficar alguma dúvida, vão perguntando. Depois eu vou mandar aqui para ler. A Lê perguntou a cada quanto tempo os espermatozoides se reproduzem, né? Eu vou mostrar para vocês como que funciona, a cada quanto tempo eles vão ser produzidos e os ovócitos também, tá bom? Um beijo, pessoal. Um bom final de semana, um bom descanso e a gente se vê na segunda-feira de novo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigada, Dani.